Amados irmãos e irmãs da Igreja Batista do Malé, mais uma vez estamos reunidos para este culto de oração e que a graça e que a paz de nosso Deus possa reinar sobre nossas vidas. Que você possa orar, que você possa clamar a Deus junto aí dos seus, pelos motivos de oração, pela nossa igreja, pelos irmãos enfermos, pela obra missionária, orando pelas famílias, orando por cada um de nós nesse período em que estamos vivendo, ainda dentro dessa questão desta pandemia. Existem diversos motivos e eu te convido a você orar, a buscar a Deus nesta comunhão com o Senhor, orando no Espírito, intercedendo e suplicando por todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém? Na mensagem desta noite, eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Filipenses, no capítulo 1, do verso 12 até o verso 21. E como proposta desta mensagem, coloco o tema, que o nosso viver é Cristo. O viver é Cristo. Jesus Cristo é o sentido da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Senhor possa iluminar os nossos corações para que possamos entender esta palavra e aplicarmos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nosso objetivo é de entendermos que a nossa vida só tem sentido com Cristo. Nossa vida só tem razão quando vivemos esta vida na presença de Cristo. O ano de 2020 ficou marcado por esse período de pandemia. Nós não sabíamos o que iria acontecer neste ano, não tínhamos a dimensão de tudo o que iria ocorrer neste período. Portanto, para muitos, ouvimos dizer algumas expressões, frases, e tenho ouvido muitas pessoas dizendo poderíamos pular este ano de 2020, né? Que este ano de 2020 termine logo para que possamos ter um próximo ano de uma forma melhor, de uma forma diferente. Assim tem sido as expressões que brotam das falas, né, daquilo que está dentro do coração das pessoas, pelo menos no contexto em que tenho convivido, tenho observado. Muitas pessoas fizeram muitos planejamentos na virada
de 2019 para 2020. E muitos desses planejamentos foram frustrados devido a tudo isso que está ocorrendo neste período do ano de 2020. Mas o que isso tem a ver, esse pensamento sobre essa questão da pandemia, do planejamento, o que isso tem a ver com o texto bíblico proposto para esta mensagem, para esta reflexão bíblica, para pensarmos. Quero pensar com os irmãos algumas coisas bem interessantes com esse texto. A primeira coisa que eu quero destacar deste texto se encontra no verso 12 e 13, onde Paulo ele destaca o avanço do Evangelho. Ele diz, eu quero dar ciência, cientificar-vos, aos irmãos, de que todas as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso. Paulo estava preso por causa de estar pregando Jesus Cristo. Paulo passando por um momento de privação, por um momento de dificuldade, por um momento de prisão em nome de Jesus. Porém, mesmo diante deste período, mesmo diante desta realidade que para muitos é uma realidade difícil, Paulo deu ciência aos irmãos, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo com ele contribuiu para o progresso do Evangelho. Preso, ele não desanimou. Preso, ele talvez teria algumas razões para poder murmurar, reclamar e parar a obra dele, porém ele não parou. A obra avançou, houve progresso, houve avanço na pregação do Evangelho naquela região, naquele tempo e naquele período. Encarcerado, prisioneiro. Alguns comentaristas relatam que havia em torno de 9.000 homens que era a composição da guarda pretoriana. E Paulo vai destacar aqui que ele pregou o Evangelho para toda a guarda pretoriana e todos os demais que ali estavam. Qual é a aplicação que nós podemos fazer, irmãos, desta passagem bíblica, desta realidade lá do passado com a nossa realidade do presente? É que em meio a esta pandemia, em meio aos desafios, em meio às dificuldades, nós precisamos continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos parar de pregar o Evangelho. Paulo aproveitou o momento da prisão, não parou de pregar o Evangelho e viu a oportunidade de poder pregar o Evangelho a toda aquela guarda, ciente de que ele estava preso porque ele pregava Jesus, e mesmo assim ele continuou anunciando o Evangelho de Jesus, a salvação através de Cristo para aquelas pessoas. Talvez nós não estejamos presos como Paulo esteve preso lá no passado em Roma, mas estamos inseridos em diversos locais onde Deus tem colocado a mim e a você, tem colocado a nós como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, para que possamos aproveitar cada oportunidade para que o Evangelho de Cristo possa progredir, para que o Evangelho de Cristo possa avançar. A pregação do Evangelho, somos convidados e chamados a pregar o Evangelho neste tempo presente. Paulo aproveitou a oportunidade. Eu preciso aproveitar as minhas oportunidades. Você também precisa aproveitar as suas oportunidades para poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E o texto diz que toda a guarda e os demais ouviram a respeito de Jesus. Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto em que lemos, a partir do verso 14 e 18, e o que me chama a atenção é que através da vida de Paulo, muitos daqueles irmãos, recebendo a notícia, eles foram estimulados no Senhor, isto é, eles receberam a verdadeira motivação, eles ficaram motivados em pregar, em falar e testemunhar da palavra de Deus também ali na cidade de Filipos e na vida daqueles irmãos. Meus irmãos, precisamos de motivação e de motivação correta. A nossa motivação é falar. A nossa motivação é testemunhar de Jesus. A nossa motivação é
proclamar a palavra de Deus nesse tempo em que Deus nos colocou. Seja aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ter esta verdadeira motivação. Essa verdadeira motivação porque, em primeiro lugar, Deus nos amou. Em segundo lugar, porque nós éramos perdidos e nós fomos achados pelo Senhor. Por isso, fomos transformados, fomos edificados pelo Senhor. Por isso, precisamos falar de tudo aquilo que Jesus fez em nossas vidas, testemunhar de tudo aquilo que Ele fez e que Ele continua fazendo em nós e através de nós para as pessoas que estão à nossa volta. Então, me chama a atenção que aqueles irmãos foram motivados, foram encorajados, eles foram ousados. Você pregar o evangelho estando preso, talvez seria mais um desafio para Paulo pregar para aquelas pessoas intimidado, talvez ele falando a sua sentença, judicialmente falando, né? Aquilo poderia ser utilizado contra a pessoa dele naquele momento do cárcere, mas ele não se importou com isso, continuou pregando a palavra. E isso estimulou muitos irmãos, motivou muitos irmãos e trouxe coragem para aqueles irmãos pregar o evangelho, testemunhar da palavra de Deus e com ousadia. Talvez nós já ouvimos muitas mensagens, já ouvimos muitos testemunhos de missionários que vão para outros lugares e vivenciam experiências assim extraordinárias e que nós ficamos às vezes admirados como Deus usou a vida desse irmão, dessa irmã, desses queridos. E às vezes só ficamos ouvindo. Mas, meu irmão, que você seja estimulado nesse tempo, que você esteja motivado neste tempo a pregar o Evangelho, a testemunhar do Evangelho. Recentemente eu vi uma pesquisa e me chamou a atenção que hoje em torno de 92% dos crentes não evangelizam mais. Aonde você está nessa pesquisa, irmão? 92% dos crentes não evangelizam mais, 92% dos crentes não falam mais de Jesus, não testemunham mais da palavra de Deus, de Jesus. Isso é uma realidade muito triste. Que você crie coragem, que você seja motivado a pregar o Evangelho a todos aqueles que estão à sua volta, aqueles que se encontram perdidos, como um dia eu e você estávamos perdidos neste mundo. A grande verdade, irmãos, é que existem muitas pessoas que anunciam Cristo. Uns por amor, uns por vocação, uns por terem entendido que foram resgatados por Jesus. E há muitos que pregam por discórdia, por vanglória, para o próprio progresso, o progresso pessoal, para o progresso da sua própria igreja, né? A gente tem vivido isso nos nossos tempos, né? A quantidade de pregadores e quantidade de ministérios que aparecem e que a cada momento surgem. E infelizmente há muitos que pregam pelo seu próprio proveito, pelo o progresso das suas, né, vamos pensar, das suas denominações, dos seus arraiais. Mas o que importa é que Cristo tem sido pregado, né? E nós que temos essa compreensão e que temos essa verdade da palavra de Deus, precisamos pregar e testemunhar de Jesus. Outra coisa que eu quero destacar, terceiro aspecto que eu quero destacar desse texto, no verso 19 e 20, é sobre a libertação de Paulo. Paulo fala da sua libertação, e quando ele fala no verso 19, ele fala da sua libertação, ela poderia acontecer, que ele estava certo por causa da súplica da igreja e pela provisão do Espírito de Jesus. Meus irmãos, a gente precisa a cada momento entender a importância da nossa vida de oração. Quando a igreja ora, como o Senhor abençoa, como o Espírito do Senhor provê todos os meios. Por isso Paulo, ele vai dizer que ele estava certo de que pela oração da igreja e pela provisão do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito Santo, isso iria redundar em libertação para ele. E aqui nós temos o contexto da libertação de duas formas. A libertação do próprio cárcere, mas também a libertação dele deste mundo onde ele estaria para sempre e eternamente com o Senhor.
Por isso Paulo fala dessa expectativa que ele tinha, assim, segundo a ardente expectativa e a esperança que ele tinha. Ele tinha esperança e com toda a ousadia, como sempre e também agora, como no passado, como agora, Cristo Jesus será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por isso, irmãos, repito mais uma vez, a nossa vida, ela é do Senhor. A razão do nosso viver é viver para Cristo. Precisamos viver Cristo, pregar Cristo e anunciar a Cristo. Paulo vai relatar sobre isso. A sua expectativa era que Jesus fosse engrandecido na sua vida. Que Jesus seja engrandecido na minha vida, na sua vida, seja pela vida, seja pela morte. Há muitas pessoas nesse tempo com temores no coração, com medo no coração por causa da Covid-19. Realmente atemoriza, traz muitas preocupações para muitos, para todos nós. Mas a nossa vida precisa ter sentido na pessoa de Jesus, na vida de Jesus. Precisamos viver Cristo, viver Jesus diariamente, para que, assim como Paulo pôde abrir os seus lábios e expressar que o Senhor seria engrandecido na vida dele, seria engrandecido quer pela vida, quer ele viva, quer ele morra, o Senhor seria engrandecido. Isto é, quer nós vivamos, o Senhor seja engrandecido, quer nós morramos, o Senhor seja engrandecido. Esse é um desafio para nós, vivermos nessa expectativa, nessa perspectiva de vida, viver para Cristo, para que, entendendo que o Senhor reina sobre nós. Por isso eu concluo o verso 21, quando ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Sua vida encontrava todo sentido em Cristo. A razão de viver de Paulo era Cristo. Por isso ele diz que o viver é Cristo. Toda a nossa vida, tudo que nós planejamos, tudo que nós realizamos, tudo que nós organizamos, tudo é para Cristo. A minha família, a minha profissão, tudo que nós fazemos é para Cristo. Viver Cristo só tem sentido se Cristo estiver. A nossa família só tem sentido se Cristo for o Senhor das nossas famílias. A nossa igreja só tem sentido se Cristo for o Senhor da igreja. O nosso trabalho, a nossa profissão só tem sentido se Cristo estiver à frente disso e se for para a glória do nome do Senhor. Por isso Paulo vai dizer que viver é Cristo e se eu morrer, isto é lucro. Lucro, porque ele entendia que a morte o conduzia à união eterna com o seu Senhor. Mais à frente ele vai dizer, eu tenho grande alegria de estar com os irmãos, mas tenho um gozo muito além disso, de se eu partir e estar com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra possa vir como bem diretamente ao nosso coração e possa incomodar a nós, para que diante desta realidade sejamos estimulados no Senhor, que através das nossas vidas, nesse tempo, o Evangelho possa progredir, possa haver avanço do Evangelho aonde nós estamos inseridos, aonde Deus colocou cada um de nós, como igreja coletivamente e como crentes em Jesus individualmente. Que você esteja motivado, com a motivação correta de pregar a Cristo, independente das dificuldades. Que você pregue a Cristo por amor, que você pregue a Cristo para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado. E entendendo que a nossa vida só tem sentido quando a nossa vida é vivida na presença de Cristo e para Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos permita a aplicação desta palavra, a vivermos isso no nosso dia a dia e que o Espírito Santo possa continuar a falar ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, junto com os irmãos. Deus bendito, Deus eterno, obrigado pela tua palavra que vem ao nosso encontro nesse tempo. Queremos te agradecer, a Deus, pela revelação da tua palavra. Obrigado porque por esta porção da palavra vemos a vida de Paulo, um homem preso, mas no momento da dificuldade, naquela luta, naquele desafio, ele aproveitou as oportunidades para pregar o Evangelho, para anunciar o Senhor a toda aquela guarda
e a todos os demais que ele teve contato. Senhor, que isso possa nos despertar, que isso possa nos motivar, que isso possa nos encorajar para pregarmos o Teu Evangelho, vivermos o Teu Evangelho, entendermos que a nossa vida só tem sentido em Ti, Senhor, entendermos que a nossa vida é para engrandecer o Teu nome, a nossa morte é para engrandecer o Teu nome. Senhor, que Tu sejas bendito, engrandecido na minha vida, na vida do meu irmão. Desperta-nos, ó Deus, para a Tua obra que o Senhor tem realizado, que o Senhor tem, que ainda há de realizar através das nossas vidas neste tempo presente, Pai. Nós choramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.